Prepara a igreja, prepara a noiva, o noivo está vindo te buscar. Nós cantamos isso, você pode dizer amém? Vamos falar juntos, prepara a igreja, prepara a noiva, o noivo está vindo te buscar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra sobre a volta dele. Uma profecia é uma palavra profética, é uma predição de coisas futuras, é o anúncio do que vai suceder. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Não porque os profetas sejam diferentes dos outros chamados por Deus, mas porque os profetas são atalaias. São boca de Deus para anunciar para o povo o que vai acontecer. Muitas são as profecias bíblicas. Muitas profecias anunciam a vinda do Messias. Mas eu quero falar uma profecia em que ele anuncia a sua vinda. É o próprio Filho de Deus. É o profeta perfeito. Está em Marcos capítulo 13. Muita coisa ele fala. Princípio das dores, guerras, rumores de guerras. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do que está a partir do versículo 24, depois que ele fala da grande tribulação. Ele diz assim, 24 de Marcos 13. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do sol. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sob aviso e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Jesus falava através de parábolas. Parábolas eram histórias aparentemente comuns, triviais, coisas do cotidiano. Mas, na verdade, haviam dentro das parábolas mistérios do reino dos céus, chaves espirituais. Um dia um discípulo falou, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. E no privado ele ia explicar o que era a parábola. E falando da sua volta, da sua vinda, ele anunciando a sua volta, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele nos fala por parábolas, um sinal. Primeiro ele fala, aprendei a parábola da figueira. Quando os ramos brotam, está próximo o verão. A região onde ele andou, o lugar onde ele andou, a figueira era comum. Talvez se ele andasse por aqui, pela nossa terra, ele diria, aprendei a parábola da mangueira. Quando as mangueiras brotam, quando as flores das mangueiras aparecem, está próximo o verão. Talvez no centro-oeste ele diria, aprendei a parábola do pequizeiro. No nordeste, do cajueiro. Ele está falando para um povo, numa época, numa região, mostrando um sinal da natureza. Vai ver o sinal, você vai entender o tempo. O tempo é o verão. E em seguida, ele fala da vinda dele. Ele usa uma expressão que dia e hora, ninguém sabe. Dia e hora. Dia e hora. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem ele sabe. Só o Pai. Ele não fala o tempo, ele fala o dia e a hora, que é
desconhecido dele. Mas quando você conhece a palavra, você vai ver que todas as vezes que um ser espiritual da maldade enfrentava Jesus, chegava diante dele, ele dizia: bem sei quem és, o Santo de Deus, viesse atormentar-nos antes do tempo. Tempo é diferente de dia e hora. Você não sabe se vai ser 4 horas da tarde do dia 24 de dezembro. Mas ele fala para discernir o tempo. Nós temos que estar apercebidos para discernir o tempo e a época. O dia e a hora não o sabemos. Nem ele sabe, o Pai guardou para si a informação do dia e da hora. 4 de janeiro, 3 horas da manhã, 8 de março, 5 horas da tarde, não. Mas olha para o tempo e para a época, e aí ele vai falar de tempo. E ele usa uma parábola, ele diz: é como um homem que, ausentando da sua casa, do seu país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Quando ele partiu, ele deixou autoridade na terra. Ele veio para trazer a autoridade do céu. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele delegou autoridade. Quando ele escolhe os 12, Mateus capítulo 10, a primeira ação dele com os 12 foi dar a eles autoridade. Deu a eles autoridade contra os espíritos imundos, para curar doenças e enfermidades. Depois ele envia pregar. Primeiro ele dá autoridade. Depois ele escolheu outros 70. Está em Lucas capítulo 10. Escolheu 70 e enviou a pregar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Não contou que deu autoridade, mas deu. Quando os 70 voltam, que vão dar o relatório da viagem missionária, versículo 17 de Lucas 10, eles dizem: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Possuídos de alegria, eles dizem isso. Jesus responde: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei. Dei é tempo passado do verbo, é pretérito. Vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai suceder, mal nenhum lhe acontecerá. Não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Mas ele deu autoridade aos 70. E depois que ele ressuscita dentre os mortos, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14, está escrito assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai se tornar só uma criatura sem salvação. Ele fala: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus ama toda criatura. Enviou o Filho ao mundo para salvar toda criatura. Mas só a criatura que o recebe como Senhor e Salvador é salva. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A salvação depende da criatura, de receber a benesse da graça e da misericórdia de Deus. Mas ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, autoridade espiritual. É como um homem que, ausentando da sua casa, dá autoridade aos seus servos. A igreja tem autoridade. O corpo de Cristo na terra tem autoridade. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou, é tempo passado do verbo. Comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes. Constituiu é tempo passado do verbo. A igreja já é um reino sacerdotal, rei e sacerdote. Por isso Pedro fala: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Rei e sacerdote. Rei tem governo, é horizontal. Sacerdote traz o céu para a terra, tem um livre acesso ao trono da graça. O povo comprado pelo sangue de Jesus é um reino sacerdotal.
tem autoridade. Tem autoridade para chegar diante do trono da graça, porque o véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto. Tem autoridade para usar o nome de Jesus e no nome de Jesus ordenar, como ouvimos aqui no louvor, que as trevas recuem. Tem autoridade. É como um rei, um homem que vai para outro país e dá autoridade aos seus servos. E ordena que vigie. E ele dá 4 tempos. Ele fala uma parábola de 4 tempos. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Porém, o que vos digo a todos, vigiai. São 4 vigílias, então. É uma chave espiritual que Jesus nos dá. Ele fala de tempo, o dia, a hora você não sabe, mas o tempo você precisa discernir. Ficar apercebidos quanto ao tempo. E o que é a vigília da tarde? O que acontece à tarde? O sol já se pôs. O sol não está no alto céu, mas tem luz, tem claridade. Ele é o sol da justiça. Ele foi anunciado por João Batista como aquele que vem para iluminar os que jazem em trevas. Ele vem para ser luz do mundo. Ele é o sol da justiça. O sol já se foi. Ele já partiu. A igreja da primeira vigília é a igreja que conviveu com ele até a crucificação. E uns que não viram ele como Saulo de Tarso, mas que logo após a ressurreição ele aparece para Saulo de Tarso, fala com Saulo de Tarso. Levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Ele fala para Saulo na estrada de Damasco. A igreja primitiva falava do que viu ou ouviu. Eu creio que nas reuniões dessa primeira vigília, eles falavam, você se lembra daquele dia que havia uma multidão faminta e ele pregou horas e horas e horas. E aí a gente falou, olha, vai ficar com fome esse povo, despede o povo. E ele fez uma multiplicação de pães e peixes a partir de um pouquinho que o menino tinha na mão. E outro olhava para o outro e dizia, olha, eu me lembro, mas eu me lembro mais. Eu me lembro do dia que ele ordenou que eu lançasse as redes de novo, Pedro fala. A noite toda tentei pescar, não peguei nada. E ele fala, lança as redes para pescar. E eu obedeci e disse, sob a tua palavra eu lançarei as redes. E de repente encheu de peixe as redes. Quase que o nosso barco foi a pique. E eu dizia, eu me lembro mais. Eu me lembro o dia que fomos com ele em Betânia. Lázaro estava morto há 4 dias, sepultado. Ele chorou junto com as irmãs. E ele não chorou porque Lázaro estava morto. Ele sabia que ele ia chamar Lázaro e Lázaro ia sair do túmulo. Ele chorou porque ele chora com os que choram. Eu vi ele soluçando junto com as irmãs. E eu vi quando ele disse, Lázaro vem para fora. E Lázaro saiu. Eles falaram do que eles viram e ouviram. Pedro fala em uma das epístolas, eu não vos dou a conhecer por fábulas engenhosas. Mas os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, lá no Monte da Transfiguração. O Pai diz, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Está escrito em João, nossas mãos apalparam, nossos olhos viram. Eles andaram com Jesus. Eles falaram do que eles viram e ouviram. Eles relatam nos evangelhos o que eles viram e ouviram. A primeira vigília era essa. A igreja primitiva viveu a primeira vigília. Eles vendiam tudo que tinha, repartiam entre os pobres. Por quê? Porque ele acreditava que Jesus voltaria logo. Porque eles viram quando ele sobe, o anjo dizer, varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E ele disse que voltaria, eu vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Não tinha sentido ter tantas coisas, não tinha sentido ter tantos bens, não tinha sentido mais coisas. Jesus estava às portas, eles criam naquilo. Mas olha para quem está ao teu lado e diga, ele não voltou na primeira vigília. Ele disse que em seguida viria a vigília
da meia-noite. Ou meia-noite é trevas, é escuridão. Imagine meia-noite naquele tempo, sem postes com luzes elétricas nas ruas, sem luzes nas casas, só candeeiros que apagava logo que escurecia. Ia dormir todo mundo, meia-noite, trevas, escuridão. O que é a vigília da meia-noite? A vigília da meia-noite é a igreja perseguida. É a igreja jogada nas arenas dos leões. É a igreja que fazia uma profissão de fé debaixo de tortura. E durou muito a noite é longa, o entardecer é curto, mas a noite é longa. A vigília da meia-noite durou desde a primeira perseguição da igreja, os discípulos sendo perseguidos, sendo mortos, até o que nós chamamos de Santa Inquisição. A idolatria, matando pessoas que pregavam a verdade do Evangelho. Muitos foram os mártires da Inquisição. Muitos foram os mártires que morreram porque diziam, não é assim, não é desse jeito. Você não pode se prostrar diante de ídolos. Ano 303, 313 depois de Cristo, trazem os deuses pagãos para dentro da igreja. Roma faz isso, para atrair o povo que vivia no paganismo. Subverte a verdade do Evangelho, inventa tantas coisas, inventa penitência. O que é a penitência? Você confessa pecados, como está escrito na palavra, confessai os vossos pecados uns aos outros, mas depois de confessado, não é o sangue de Jesus que limpa, é penitência, é repetição de rezas, é sacrifício, é automutilação. Inventa bênção, que não é bênção, que é indulgência. Venda de lugar no céu. Você nunca viu indulgência? Eu já vi. Uma família no Rio de Janeiro tinha lá uma indulgência, uma declaração da igreja de Roma, que era salvo aquele homem, a sua mulher, os seus filhos e todos os seus agregados, porque vendeu uma fazenda e entregou o dinheiro para a Santa Madre Igreja. É a noite, é trevas, é escuridão. Jesus fica em segundo plano. Todo o resto tem importância. Escuridão, perseguição. Mas naquele tempo, um povo permaneceu firme. Não desistiu da fé. Mesmo na boca do leão, mesmo na arena, mesmo na fogueira. Dizia, fica firme, ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando. Olha para quem está do teu lado, diga, ele não voltou na segunda vigília. Diga não. Mas ele falou que tem uma terceira. É a vigília do cantar do galo. Se você já viveu na roça, ou já esteve na roça, você sabe o que é o cantar do galo. O cantar do galo acontece na madrugada para anunciar o raiar do novo dia. O cantar do galo é o anúncio de um novo tempo. E o que foi o cantar do galo? A vigília da madrugada, em alguns textos, fala que é a vigília do cantar do galo. Foi o grito da reforma protestante. Foi o grito de homens que não se renderam às mentiras. O grito de Lutero, Zwinglio, Calvino e outros tantos reformistas. Disseram, não, a salvação é pela graça. Não, o sacrifício de Jesus é suficiente. Não precisamos fazer mais nada, tudo foi feito naquela cruz. Muitos foram perseguidos. Muitos tiveram que largar tudo que tinha. Ir embora. Largar família, largar bens pela perseguição que sofreram. Mas eles suportaram. Sabe por que eles suportaram? Porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Suporta, ele está voltando, ele está às portas. Aguenta, ele está às portas. Olha para quem está do teu lado, ele não voltou na terceira vigília. Sabe o que é a quarta e última vigília? É o tempo que se chama hoje.
Você já sabe o que tem na Bíblia. Você pode comprar uma Bíblia. Ninguém vai te enganar com um livrinho mais. Você conhece a palavra, você conhece a verdade que liberta. Você acessa em línguas diferenciadas a palavra de Deus. Hoje à tarde eu fiz um culto online. 11 países estavam comigo no culto. Dentro de um hotel, com um celularzinho num tripé. 6 horas da tarde. Eu fiz um culto online, 11 países. No meu canal do YouTube, vem notícia de gente que escuta na Rússia, na Índia, na China. Eles dão um jeito. O Evangelho chegou nas nações. O dia já amanheceu, a luz já veio. Você pode estar numa big de uma igreja como essa, pregando de manhã, de tarde, de noite, fazer seminários, fazer conferências, ter seminários teológicos para ensinar pastores a pregar, enviar missionários para os campos de missões. Já nasceu um novo dia. Nós vivemos a 4ª e última vigília, igreja. Agora eu tenho uma notícia para vocês. Essas 4 vigílias, elas representam uma corrida de revezamento. Você já viu uma corrida de revezamento na Olimpíada? A primeira turma pega o bastão e corre. E passa o bastão para a segunda turma que corre. E passa o bastão para a terceira turma que corre. A 4ª turma recebe o bastão e corre para a vitória final. E quando a 4ª turma chega, todas as turmas que correram são vencedoras. Todas. Todas chegam junto no lugar da vitória. Porque foi um processo. Cada um fez a sua parte para que aquela última turma chegasse vencedora. E assim dando a vitória para todos que correram. Eu quero dizer para você que nesta vigília nós temos um bastão na mão, sujo de sangue. E não é apenas o sangue de Jesus que está nele. Não. Não é o sangue que vamos celebrar daqui a pouco, na hora da ceia. Não. Não é o sangue que saiu do corpo dilacerado na cruz, que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Não. Além do sangue de Jesus nesse bastão, tem o sangue de mártires, que deram a vida para o Evangelho chegar até nós. Homens e mulheres que pagaram um preço alto, para que eu e você tivéssemos a liberdade que temos, tivéssemos o conhecimento que temos, acesso às informações que temos. E eu creio que Deus espera que cada turma tenha o mesmo vigor, a mesma intrepidez e a mesma coragem, a mesma ousadia. O apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, ele foi ao Areópago pregar aos atenienses. E o apóstolo Paulo viu ali uma idolatria, altares a vários deuses. E tinha um altar vazio escrito ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, como bom evangelista, vai usar aquele altar vazio para pregar aos atenienses. Ele diz aos atenienses: esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. Não pode ser servido por mãos humanas. Ele fez todos os homens. E ele diz: de um só, esse Deus de um só, fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Tempo determinado é quando? Limite da habitação é onde? Deus, então, em Adão, fez toda a raça humana. Por isso que quando Adão peca, diz que em Adão todos pecaram. E ele fez em Adão toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados de quando cada um nasceria e onde. E as pessoas são chamadas à existência, não é por acaso. Não é por uma geração que foi feita a partir de um ato sexual de um homem e de uma mulher, não. Nascemos com um propósito. Para Jeremias, ele fala: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações.
João Batista nasce para anunciar a vinda do Messias. Sansão nasce para livrar Israel do poder dos filisteus. A mulher de Manoá recebe a visita de um anjo e ela escuta ele dizer: vais conceber, vais dar à luz um filho, e o teu filho vai ser libertador de Israel. Todos nós nascemos com um propósito determinado, num tempo determinado. E eu quero dizer para você que se Deus nos escolheu, a mim e a você, para estarmos vivos e ativos na quarta e última vigília, é porque Ele tem, com certeza, a expectativa de que nós façamos tanto ou mais dos que fizeram aqueles que nos antecederam. Ele espera que Tânia, como uma juíza que gosta do chamado de libertação, faça tanto ou mais do que fez Débora, a juíza do Velho Testamento, que gostava de libertação também. Ele espera que o líder de vocês, um homem comprometido com a palavra, que entregou a vida para servir, faça tanto quanto fez Paulo, Saulo de Tarso. Que o casal que me recebeu, líderes aí, faça tanto quanto Priscila e Áquila. Ele espera que nós, que neste tempo, estamos à frente deste grande projeto dele, de salvar a humanidade, façamos tanto quanto fizeram aqueles que nos antecederam. É uma honra fazer parte da igreja, é uma honra estar aguardando Ele. Mas escute bem, o começo do que eu falei para você, Ele diz: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e Ele reunirá, enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os seus escolhidos, os seus escolhidos, os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Será que os escolhidos são filhos prediletos? São filhos especiais que Deus escolheu? Não. Sabe quem são os escolhidos? Você vai saber vendo a parábola das bodas, que está em Mateus 22. Muitos são chamados para o banquete do casamento, o noivo está às portas. Muitos entram na sala do banquete. Manda chamar de todos os lugares. Alguns não quiseram ir, alguns mataram os que foram convidar. Mas a sala do banquete fica cheia. Mateus 22. É uma parábola. É um mistério, é uma alegoria. E entra um homem que não está vestido com veste nupcial. O que é veste nupcial? É veste para o casamento. O noivo está às portas. É veste para casamento. Como é que é veste para casamento? Sem mancha, sem mácula, sem ruga, limpa. Você nunca viu uma noiva entrar com chocolate, com ketchup, nem com mostarda na roupa. São vestes limpas. As vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. E quando o rei entra na sala, ele olha para aquele convidado que não está com vestes limpas. Ele pergunta: como entraste aqui sem veste nupcial? É o casamento. Bodas do Cordeiro. O noivo vem, prepara a igreja, o noivo vem. Mas entrou na sala do banquete sem veste nupcial. E o rei pergunta: como entraste aqui sem veste nupcial? E aquele homem emudeceu. Leia a parábola e veja, ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele não tinha o que falar. Ele não podia dizer que nunca ouviu falar, que tinha que se santificar. Nunca ouviu falar que ele tinha que ser imitador de Deus como filho. Nunca ouviu falar que o filho era o modelo que ele tinha que seguir de obediência. Ele não podia dizer que nunca ouviu falar que sem santidade ninguém verá Deus. Ele emudeceu. E aí está escrito na parábola
que o rei manda chamar os servos, manda lançá-lo fora da sala do banquete, para um lugar onde há trevas e ranger de dentes. Meu Deus, como é o nome desse lugar onde há trevas e ranger de dentes? Inferno. Da sala do banquete para o inferno? É. E depois vem a frase, a chave espiritual da parábola. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos, então? Que Jesus vem buscar? Limpos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. E se não for limpo, vai ser lançado fora. Vai ser lançado fora. Queridos, vamos celebrar a ceia. O dia da ceia é o dia de examinarmos-nos a nós mesmos. Hoje de manhã eu participei da ceia, sentadinha ali, e orei, falei: Pai, mostra se em mim algum caminho mau. Mostra, Pai. Mostra o que tem em mim que precisa de limpeza ainda. A tua palavra diz que o Senhor sonda os corações, esquadrinha os corações. Sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa errada. Eu não quero ficar de fora, Pai. Eu quero celebrar a ceia, não só anunciando a morte, mas a volta dele também. E ele volta, ele vem. E ele vai reunir os escolhidos, os escolhidos, os escolhidos, os escolhidos dos 4 cantos. E os escolhidos vão estar na sala do banquete com ele por toda a eternidade. Você está na melhor vigília. Você está na vigília em que você é livre. Você pode apregoar. O bastão já passou por 4 turmas. Está nas tuas mãos. Mas a tua responsabilidade é tão grande quanto aqueles primeiros que começaram essa corrida. Aí você entende o apóstolo Paulo, quando ele diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Vigiai, igreja. Vigiai. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra com temor e tremor, Pai. Obediente ao Senhor, obediente ao teu comando. Cumprindo aquilo que o Senhor tem me feito falar e me ensinado. E eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que tem revelado tantas coisas, que tem ensinado tantos mistérios do teu reino, complete no nosso coração a importância do que vai acontecer aqui agora. A importância, Senhor, de celebrarmos esse momento tão especial. E devemos fazer isso discernindo quem somos. O corpo, cuja cabeça está no céu, aguardando, Senhor, que a nossa vida seja um testemunho vivo da grandeza do seu amor nessa terra, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.